Uma menina de 12 anos e o sobrinho dela, de apenas 6 meses, desapareceram enquanto saíram para visitar uma vizinha. No dia seguinte ao desaparecimento, o bebê foi encontrado sozinho. Ele estava sem roupa nenhuma, com a cabeça raspada e o corpo coberto por uma espécie de pó branco. Parecia que aquele bebezinho tinha sido vítima de algum tipo de ritual. Esse é um dos casos criminais mais perturbadores que vocês verão nessa semana. Para que vocês entendam bem, eu vou começar do início. A Jennifer Aparecida Costa dos Santos tinha 12 anos na época que se passa o nosso caso, que foi em 2009. Ela vivia com os pais adotivos, a Alaides Reis Oliveira e o Aparício Gilvêncio Barretos de Oliveira. Eles viviam em Uberlândia, que fica em Minas Gerais. Como a irmã mais velha da Jennifer precisava trabalhar, normalmente ela deixava o filho de 6 meses com a mãe e com a Jennifer. Esse sobrinho não teve o nome revelado. Durante o vídeo eu vou chamar ele de Juninho. A família tinha acabado de se mudar para uma casa que ficava na rua Padre Nilo, no bairro Canaã. Essa casa para a qual eles mudaram pertencia à família Balbino. E como estava vazia, eles cederam para a família da Jennifer morar lá. E assim, né, eles morando lá evitaria também que a casa fosse invadida. Então era um bom negócio para ambas as famílias. A Efigênia Guimarães Pena Balbino da Silva fazia parte da família que era proprietária daquele terreno. Então, por isso, a casa da Efigênia também ficava ali, bem próxima da casa da família da Jennifer. Inclusive, a água e a energia elétrica usadas pela família da Jennifer eram fornecidas pela Efigênia. Então, todo mês, eles pagavam diretamente para a Efigênia a parte correspondente deles nas contas. E como moravam tão perto e tinham esse contato frequente, com o passar ali das semanas, as duas famílias, da Efigênia e a família da Jennifer, acabaram criando uma certa relação de amizade. A Efigênia e a Alaides, né, a mãe da Jennifer, se tornaram muito próximas. Elas conversavam, se ajudavam e a Efigênia sempre deu uma atenção especial para o neto da Alaides. Ela perguntava como o Juninho se alimentava, que tipo de leite ele tomava, como a mamadeira era preparada, em quais horários ele dormia, se ele chorava muito. Ela queria saber os dias em que o bebezinho iria ficar ali na casa dos avós. E a Efigênia, ela fazia essas perguntas todos os dias. Tanto que ali na região, todo mundo falava que ela tinha uma espécie de louca paixão pelo bebê, o Juninho. E todo esse cuidado e preocupação poderia ser porque a Efigênia também tinha um bebê da mesma idade do Juninho. Ela contou para a família da Jennifer que o filho dela estava muito doente, que era cuidado por uma irmã dela que morava em uma outra cidade. Então, talvez a saudade do filho a fizesse ter esse carinho exagerado pelo neto da Alaides. Agora, falando um pouquinho mais sobre a Efigênia. Ela era casada com um homem que não teve o nome revelado, então a gente vai chamar ele aqui de João. O João, na época que estava preso na penitenciária Pimenta da Veiga. E o filho dela, né, esse bebê que ela falava que tinha a mesma idade do Juninho, era filho dela com o João. Então, no sábado, dia 2 de maio de 2009, a Efigênia foi na casa da Laide. Mais uma vez, ela estava lá perguntando sobre o Juninho, como ele estava, segurou ele no colo e todo o resto. E papo vai, papo vem, o dia estava passando e a Alaides começou a preparar o almoço. Então, a Efigênia acabou indo embora para a casa dela para também começar a preparar o almoço. Poucos minutos depois, a Jennifer avisou a mãe que ela queria ir lá na casa da Efigênia para bater um papo, jogar conversa fora, até que chegasse a hora do almoço, né? Que estivesse pronta, aí a mãe dela dava um grito e ela ia para casa almoçar. Então a Jennifer pegou o sobrinho, né? O Juninho no colo e levou ele junto para dar essa voltinha na casa da vizinha. A Alaides falou ok, continuou ali preparando a comida. Aliás, gente, ela não tinha nem com o que se preocupar. Uma distância curta de uma casa para outra, então não tinha perigo nenhum ali. Então, depois de um tempo, o almoço ficou pronto e a Alaides gritou, chamando pela filha. E nada da Jennifer responder. A mãe, então, procurou dentro da casa, no terreno. Depois ela foi até a casa da Efigênia chamar a filha e o neto para eles irem almoçar. E ao tocar o interfone, ela foi atendida por um dos filhos da Efigênia. O garoto disse que a mãe dele havia saído e levado a chave de casa, então ele não tinha como abrir. A Alaides perguntou se a Jennifer e o neto estava lá e o menino falou que não, só que ele não sabia se os dois tinham ou não saído com a Efigênia.
Preocupada, a Laide começou a tentar ligar ali para o telefone celular da vizinha, mas só chamava e ela não atendia. As horas iam passando e nada da Jennifer e do Juninho voltarem. A família começou a procurar então por toda a região. Era, gente, impossível imaginar que uma menina de 12 anos tivesse ido muito longe, né, voluntariamente, ainda mais carregando um bebezinho de 6 meses. A Efigênia voltou para casa somente por volta das 11 horas daquele mesmo dia. E a família imediatamente perguntou sobre a Jennifer e o Juninho. Só que a Efigênia disse que não tinha a mínima ideia. A última vez que ela tinha visto os dois foi naquela hora do almoço que ela foi embora. Então, a Jennifer não tinha ido na casa dela com o Juninho. Aterrorizados, a família procurou os vizinhos, a polícia, todo mundo começou a fazer uma busca, saíram mostrando a foto da Jennifer e do bebê, mas nada, gente. No dia seguinte, as buscas continuaram e foi aí, no dia seguinte, que uma reviravolta aconteceu. Por volta das 11h20 do dia 3 de maio, o Juninho foi encontrado sozinho no chão, no bairro de Tubalina. Ele foi abandonado em frente a uma casa. O Juninho, ele estava bem e vivo, mas em condições profundamente estranhas. Ele estava sem roupa nenhuma, a cabeça havia sido raspada com um aparelho semelhante a um barbeador descartável. Além disso, uma substância branca, parecida com talco, havia sido espalhada por todo o corpo dele. Para a família, o reencontro com o Juninho trouxe alívio e terror ao mesmo tempo. O bebezinho estava bem, estava vivo, mas e a Jennifer? Aonde ela estava? Se o bebê havia sido abandonado, o que havia acontecido com a menina? Cadê ela? E as perguntas, gente, não paravam. Por que alguém tinha tirado toda a roupa do Juninho? Por que tinham raspado a cabeça dele? E aquele talco branco, o que significava? O que estava acontecendo? A fofoca que rolava ali na região é que tudo parecia ser parte de algum tipo de ritual. Mas, naquele primeiro momento, a polícia ainda trabalhava principalmente com a ideia de que o Juninho e a Jennifer haviam sido sequestrados. E esses sequestradores devolveram o Juninho, mas ficaram com a Jennifer. Nesse ponto, os familiares já tinham falado para a polícia que a última pessoa a estar com a Jennifer foi a vizinha, a Efigênia. Aliás, ninguém acreditou naquela historinha que a Jennifer não tinha ido na casa dela. Já a Efigênia falou que não sabia de nada, mas ela acabou entrando em contato com a polícia e disse que estava passando perigo ali no bairro. Ela recebeu algumas ligações onde as pessoas estavam ameaçando a vida dela se ela não devolvesse a Jennifer com vida. Com medo dessas ameaças, ela pediu uma escolta policial. A polícia militar então foi até a casa da Efigênia. Os agentes fizeram uma busca na casa e não encontraram prova nenhuma. Eles retiraram a Efigênia dali, né, por motivo de segurança. Só que durante a madrugada, quando os ânimos se acalmaram, a Efigênia voltou para a casa dela. Pela manhã, na terça-feira, dia 5 de maio, por volta das 7h30 da manhã, a Efigênia chamou um táxi porque ela queria ir embora dali para outra cidade, poder ficar em segurança. Ela já tinha arrumado várias malas, sacolas, mochila, lotado de roupas, sapatos, e ela estava ali colocando tudo no táxi. Só que essas mochilas e malas estavam muito pesadas para ela. Aí foi o pai da Jennifer que ajudou ela a colocar, né, essas coisas ainda no táxi para ela poder ir embora. A taxista levou a Efigênia e os filhos dela até o terminal rodoviário Presidente Castelo Branco. Ela ficou lá por cerca de 10 minutos e depois ela pegou um outro táxi. Para esse outro motorista, a Efigênia pediu que ele parasse no estacionamento externo da rodoviária. Ela explicou para ele que uma das sacolas de roupa tinha rasgado e ela queria aproveitar e jogar fora. O taxista então se aproximou de uma caçamba de lixo. A Efigênia desceu, pegou o saco e o jogou dentro da caçamba. Depois, ela entrou novamente no carro e seguiu viagem. Nesse ponto, a polícia militar recebeu informações de que a Efigênia, que ainda era a principal suspeita, tinha deixado a casa dela com os filhos
e várias malas e sacolas. Os agentes acharam isso muito suspeito e começaram a procurar por ela. Primeiro, eles localizaram o taxista que tinha levado ela até a rodoviária. Ele contou o local que tinha deixado a Efigênia e mencionou que ela tinha muitas bagagens. Os policiais então verificaram as imagens das câmeras externas do terminal. Nas gravações, eles observaram que a Efigênia havia entrado em um segundo táxi. Então, lá vai eles procurar esse outro taxista. Eles conseguiram localizar ele e conversaram para saber o que ele e a Efigênia tinham feito. Ele contou que a Efigênia tinha pedido para que ele parasse perto de uma caçamba porque precisava jogar fora um saco que tinha rasgado ali e estava com roupas e sapatos usados. Os policiais pediram para que ele mostrasse exatamente o local onde ela fez isso. Ele falou e quando chegaram nessa caçamba, os policiais viram um saco plástico azul, alguma coisa volumosa dentro. Quando eles abriram, eles já sentiram um forte cheiro de podre. Dentro havia partes de um corpo humano em estado avançado de decomposição. O tronco e a cabeça estavam ali. Os braços e as pernas haviam sido retirados e não foram encontrados no local. Dava para ver que teve algumas tentativas de atear fogo no corpo. E os agentes sabiam, né, gente? Aquele era o corpo da Jennifer. Nesse ponto aqui da nossa história, já estava desaparecida há 3 dias e tinha sido encontrada da pior forma possível. A polícia começou imediatamente a procurar pela Efigênia. Ela deixou um dos filhos em um hotel localizado na Avenida Rio Branco. E na madrugada do dia 6 de maio, ela foi encontrada no cruzamento das avenidas João Naves de Ávila e Rondon Pacheco, no bairro de Tibere. E ela foi presa imediatamente. O filho mais velho da Efigênia, um adolescente de 15 anos, ele também foi apreendido pela polícia. Durante os primeiros interrogatórios, a Efigênia admitiu que havia transportado o corpo ali no táxi e que jogou o tronco e a cabeça naquela caçamba de lixo. Mas ela negou que tinha sido ela quem tirou a vida da Jennifer. A Efigênia afirmou que outras pessoas estavam envolvidas no crime. Ela disse que havia sido ameaçada e obrigada a colaborar. Ela falou sobre um grupo ligado à família do marido dela e mencionou um suposto ritual de sacrifício humano. Segundo ela, era para o bebezinho também ter perdido a vida, mas ela tinha conseguido salvar ele ali das pessoas cruéis e tirou ele antes do sacrifício terminar. E a polícia sabia, né, que a Efigênia estava mentindo. Seguindo informações fornecidas pelo filho dela, aquele adolescente que foi apreendido, ele contou para os policiais que ele tinha ido até o Parque do Sabiá com umas sacolas e tinha voltado sem essas sacolas. Então, no início da tarde do dia 6 de maio, os policiais foram até esse local e conseguiram encontrar os braços da Jennifer em uma estrutura semelhante a um bueiro ou caixa de gordura com tampa de concreto. Então, a dica do adolescente estava certa. A mãe dele tinha ido até aquele local para descartar partes do corpo. Ainda em conversa com o adolescente, ele contou para os policiais que a mãe dele tinha pedido para que ele jogasse umas sacolas contendo roupas em um lixo que ficava bem longe da casa dele. O garoto contou que o volume estava pesado demais para ser apenas roupas. Ele chegou a imaginar que poderia estar relacionado ao corpo da Jennifer, mas ele não perguntou nada para a mãe dele. Foi e jogou fora essa sacola em uma lixeira bem longe da casa deles. Quando questionado ali pelos policiais, ele falou que ele não tinha participado do crime. E foi só isso o que ele contou. No dia 7 de maio, um homem que estava no aterro sanitário do Distrito Industrial encontrou partes humanas. A polícia foi chamada e no local foram localizadas as pernas da Jennifer. As pernas haviam sido divididas em 4 partes. Então, só para ninguém se perder aqui, tá? O corpo foi distribuído em 3 pontos diferentes de Uberlândia. O tronco e a cabeça foram encontrados na caçamba, próxima à rodoviária. Os braços estavam no Parque do Sabiá e as pernas no aterro sanitário. Segundo o laudo da necropsia, a causa da perda da vida foi um corte na região do pescoço. O exame também indicou que a separação dos braços e das pernas aconteceu depois que a Jennifer perdeu a vida. Os peritos observaram que os cortes coincidiram com regiões anatômicas específicas. A precisão era muito incomum, né, quando comparada a outros crimes envolvendo
separação de corpos por pessoas que fizeram isso pela primeira vez. Para os peritos, os responsáveis pelo crime precisariam ter força física considerável e até mesmo algum conhecimento ou experiência com a anatomia para fazer cortes tão precisos. Esse elemento, reforçou a possibilidade de participação de mais de uma pessoa. E tinha mais uma descoberta que chamou bastante atenção. Havia pouquíssimo sangue nas partes encontradas. Os peritos levantaram duas possibilidades. O corpo poderia ter sido lavado depois da separação, ou a Jennifer perdeu praticamente todo o sangue por causa do corte, na região do pescoço. A perícia não conseguiu descartar que o crime tivesse ocorrido dentro de um contexto de sacrifício. Em depoimento, a Efigênia contou uma história extensa, gente, e bem difícil de confirmar. Ela disse que 10 ou 12 dias antes do desaparecimento, ela havia sido procurada pelo sogro dela, um homem chamado Luismar Balbino da Silva. Segundo a Efigênia, o Luismar falou para ela sobre a realização de um ritual destinado a beneficiar o filho dele, o João, marido da Efigênia, que estava preso. Esse tal ritual precisaria acontecer em um local onde ele já tivesse mantido algum tipo de vínculo. Então, o lugar perfeito seria a casa em que a Efigênia morava. Porque, aliás, ela tinha morado ali com o marido dela, já que aquela casa pertencia à família dele. Ela também acusou a Ariana Vera Cristina Medeiros da Silva de transmitir um recado na véspera do desaparecimento. A Ariana é casada com o irmão do João, do marido da Efigênia. Então, ela é co-cunhada da Efigênia. Essa mensagem seria para que a Efigênia mantivesse a Jennifer dentro da casa dela, porque algo aconteceria durante o final de semana. A Efigênia afirmou para os policiais que ela sabia que os integrantes da família do marido dela praticavam diversos rituais e ela desconfiava que alguém poderia perder a vida durante um desses momentos ritualísticos aí. Mas, apesar dessa suposta preocupação, foi ela que manteve um vínculo próximo com a família da Jennifer e que ficou ali sondando eles por muito tempo. No dia que tudo aconteceu, ela falou que viu a Jennifer ir com o Juninho assim no colo em frente à casa dela. Ela falou que a Jennifer estava descalça. Ela falou para Jennifer ir calçar alguma coisa. Só que a Jennifer falou que não iria, porque se ela entrasse de novo em casa, a mãe dela iria acabar pedindo para que ela ajudasse nas tarefas domésticas, e ela não queria, ela queria ficar ali em frente da casa com o sobrinho quietinha. A Efigênia então afirmou que caminhou em direção ao ponto do ônibus, mas que voltou e falou para a Jennifer que ela iria comprar lenços umedecidos para o Juninho. Então a Jennifer entregou o Juninho para ela levar até o supermercado e ela foi com o Juninho para o supermercado. Gente, eu sei que essa história tá bem mal contada, mas foi essa a versão que a Efigênia passou para os policiais. De acordo com ela, ainda enquanto ela estava caminhando com o Juninho no colo para ir até o supermercado, ela foi parada por um homem. Esse homem que parou ela estava dentro de um carro e era conhecido como Zé Babão. Ele mandou que ela entrasse e levou ela para um outro bairro. Foi esse homem, segundo ela, que raspou a cabeça do Juninho. Nesse ponto aqui da investigação, os policiais já sabiam que isso daí era tudo mentira, porque um homem identificado no processo apenas pelas iniciais BARS, Bars, entrou em contato com a polícia para dizer que no dia do desaparecimento do Juninho e da Jennifer, a Efigênia ligou para ele por volta das 1h30 da tarde e pediu para que ele fosse até a casa dela para buscá-la. Ele disse que estava ocupado e que não poderia ir naquele momento. Por volta das 3h30, a Efigênia apareceu na casa dele de táxi e ela estava com um bebê, carregando assim um bebê no colo. O homem afirmou que depois que a Efigênia alimentou a criança, ela pediu um aparelho de barbear. Ele disse que deu o aparelho para ela e ela raspou a cabeça do Juninho. No início daquela noite, o homem levou a Efigênia e o bebê para encontrar uma mulher que era a cunhada da Efigênia. Junto com essa cunhada, ela foi até a casa dos familiares do marido dela. E a Efigênia apresentou o Juninho como se fosse o filho dela com o João, o marido que estava preso. Uma cunhada informou à polícia que a Efigênia falava há algum tempo que ela tinha engravidado e tinha tido um bebê. Mas até aquele momento, ninguém nunca tinha visto essa criança. Então, naquele sábado, pela primeira vez,
ela apareceu lá na casa da família carregando um bebezinho, que agora a gente sabe que era o Juninho. Em algum momento depois disso, o Juninho foi deixado com alguma pessoa. Por quê? A Efigênia voltou para a casa dela e sozinha. Ela foi confrontada pela família da Jennifer, que estava desesperada procurando pela menina. Ela negou saber onde a adolescente e o bebezinho estavam. No domingo à noite, a Efigênia ou o cúmplice abandonaram o Juninho em frente a uma casa. No dia seguinte, as ameaças contra a Efigênia começaram. Então ela saiu da casa e os policiais deram aquela leve investigada na casa da Efigênia, colocaram ela em proteção por algumas horas, ela voltou para casa e quando ela voltou para casa, ela percebeu que tinha acontecido um ritual na casa dela e que a terra no quintal tinha sido mexida. Segundo ela recebeu ordens e ameaças para que retirasse o corpo da Jennifer que tinha sido enterrado no quintal dela. Ela falou que desenterrou, se livrou de algumas partes e depois decidiu fugir, levando as últimas partes do corpo e descartando lá perto da rodoviária, como eu já contei para vocês. A Efigênia disse que fez tudo isso sob muita coação. Bom, gente, com todas essas informações, o Bars, aquele lá que ela foi na casa dele, raspou a cabeça da criança, ele foi preso. Ficou alguns dias preso e depois ele foi solto. O sogro da Efigênia, que seria o mandante, né, do crime, o Luiz Mar, também foi preso. Ele foi preso no dia 21 de maio. Ele negou qualquer tipo de participação no sequestro e na morte da Jennifer. Segundo ele, a Efigênia era uma mulher muito perigosa. Ela fazia várias acusações contra a família dele porque o filho já não queria mais manter o relacionamento com ela. Entretanto, a polícia encontrou várias inconsistências no álibi que o Luiz Mar deu, porque ele disse que tinha passado todo o final de semana, né, que foi quando aconteceu o sequestro e a morte da Jennifer, em uma chácara que ele tinha. Mas quando a polícia verificou o histórico, eles viram que o Luiz Mar não permaneceu todo o final de semana, como ele havia dito, na chácara. Principalmente no dia 4, o telefone celular dele apareceu em vários pontos da cidade. Também foram identificados contatos entre o Luiz Mar e a Ariana no dia 5 de maio, que foi a data em que o tronco da Jennifer foi encontrado. Vocês lembram, né? A Ariana foi aquela que a Efigênia disse que mandou recados para ela. Com tudo isso, o Ministério Público sustentou que o Luiz Mar havia sim participado do planejamento do sequestro ali, do homicídio e da ocultação. Ele acabou levado a júri popular. No fim, ele foi considerado culpado e sentenciado a 26 anos, 3 meses e 10 dias de prisão. Durante as investigações, a Ariana foi presa, mas ela ficou presa só durante as investigações, ela não chegou nem a ir para um julgamento e ela foi liberada. A acusação confirmou que o motivo do crime objetivo era realizar um ritual destinado a favorecer o marido da Efigênia. Segundo essa tese, os responsáveis acreditavam que os males enfrentados pelo homem seria transferido para o bebê. A cabeça raspada e o pó branco espalhado sobre a criança faziam parte, então, do ritual. A Jennifer teria sido escolhida como a vítima do sacrifício. Por isso que o Luiz Mar, né, o pai do detento, cedeu a casa para que a família da Jennifer fosse morar. Assim, eles teriam mais controle sobre eles. Mas, gente, é importante fazer uma separação aqui. Essa foi a tese apresentada pelo Ministério Público. A investigação também teve uma segunda tese. Eles consideraram que a Efigênia tivesse sequestrado o Juninho para sustentar a mentira de que ela tinha tido um filho com o marido. Inicialmente, em conversa com os investigadores, a Efigênia chegou a falar que ela tinha sim engravidado, mas que ela tinha perdido o bebê. E que o Juninho tinha a idade correta que teria o filho dela se tivesse sobrevivido. E que a Jennifer foi eliminada para não contar nada para ninguém. Essa era a tese da investigação. As duas explicações aparecem então nesse caso. E tem mais. Um dos pontos mais dolorosos foi que a busca realizada na casa da Efigênia, a primeira busca, aquela que aconteceu na segunda-feira, quando a polícia tirou ela da casa porque ela estava sendo ameaçada. Então, pouco
Pouco tempo depois, descobriu-se que havia uma escavação no quintal da Efigênia, sim, e que já tinha essa escavação quando os policiais foram lá para levar ela sob proteção. Era um buraco compatível com o tamanho da Jennifer. Havia até cabelo dela ali, gente, misturado na terra, mostrando que ela realmente foi enterrada lá e depois desenterrada. Se caso a busca feita pelos policiais tivesse sido mais profunda, o corpo poderia ter sido encontrado antes que a Efigênia conseguisse removê-lo de lá e descartá-lo pela cidade toda. Só deixando claro aqui também que o Luismar e a Ariana, eles negaram que aconteceu qualquer tipo de ritual. Mas eu acho que eles não falariam se tivesse realmente acontecido, né? Mas é só pra falar que eles negaram, tá? O julgamento da Efigênia só ocorreu 6 anos após o crime. No fim, ela foi considerada culpada e sentenciada a 27 anos, 8 meses e 10 dias de prisão. E tem mais um último detalhe importante pra contar pra vocês, é que ninguém testemunhou o momento em que o Juninho foi abandonado. Isso não se sabe ao certo com quem ele estava e quem o levou e o deixou naquele local. Nesse ano agora de 2026, a Efigênia teve a liberdade condicional consentida, então ela está por aí, livre, leve e solta. E agora, gente, fica a pergunta aí pra vocês. O que vocês acham? Realmente houve um ritual? Ou a Efigênia queria o Juninho para falar que era filho dela? E aí, o que vocês acham? A gente conversa nos comentários e eu vejo vocês todas as terças, às 8 da noite. Beijão, se cuidem por aí.